Então, pessoal, quero apresentar vocês a nossa convidada super especial de hoje, né? Uma honra te receber, Elisa. A Elisa é uma colega, assim, da rede, né? Da Rede Biodança Brasil. Aliás, Elisa, eu vou fechar todos os áudios, tá? Depois tu vai abrir o teu quando a gente for falar, que senão fica muito barulhinho atrás. Então, a Elisa é uma das parceiras que a gente tem, e, assim, super ativa, né, dentro da Rede Biodança Brasil, né, e que é a rede que compõe a Associação de Escolas de Formação de Facilitadores de Biodança. E a Elisa é psicopedagoga, eu não sei se é psicopedagoga ou pedagoga, né? É uma doutora em educação, né? Trabalha na Universidade da Paraíba, né, Elisa? Eu devia ter visto todo o teu currículo antes de não vir, então Isso, tô fazendo Federal por da Paraíba. memória. Tô fazendo por memória, assim. E é diretora da escola, me diz direitinho o nome da tua escola, que sempre eu faço confusão na ordem das coisas, então vai lá, diz. Escola, Escola de Biodança do Extremo Oriental das Américas. Porque é um nome super comprido, daí eu coloco Oriental das Américas do Extremo, daí eu digo, deixa a Elisa falar, porque o nome é compridão. E é uma escola que eu já tive lá presente, né? E é uma escola maravilhosa, que tem pessoas, assim, muitos estudantes que têm ligados à universidade, né? E a Elisa tem um trabalho super bonito dentro da área da educação, né? A gente estava conversando agora, ela tem a formação, né? É criadora da formação de educação emocional. E ela estava explicando agora para a gente que a educação emocional, ela surge, né, com base na educação biocêntrica, como um aprofundamento de temas, né, uma radicalização dos temas da educação biocêntrica aplicados à educação, né, às escolas, aos professores. Então, ela tem uma formação super bonita que eu espero que algum dia a gente possa fazer aqui na escola também. É uma colega muito ativa dentro do movimento de biodança, ela já fez parte lá do conselho, né? Na época que eu participei do conselho eh, eh, da Federação de Biodança, né? Das escolas de biodança, ela fez parte do conselho também, foi secretária, uma pessoa super ativa, que fez 1000 contribuições para o movimento, né? Então, eu podia falar o dia inteiro da Elisa, assim, ela é uma amiga muito querida, né? Assim, eu me sinto sempre muito apoiada pela Elisa, né? Ela é uma pessoa muito presente na minha vida, então para mim é uma super satisfação que tu esteja aqui com a gente, Elisa, e eu espero que em algum momento a gente possa também ter a tua presença aqui na parte do vivencial, né? Porque acho que é super importante essa troca. Eu sempre aprendo muito contigo e eu tenho certeza que vai ser lindo hoje. Então, eu te passo a palavra. Bom, gente, então, bom dia para vocês, para nós. E quero dizer assim que eu estou super feliz por estar nessa escola com a Mirtz. E quando a Mirtz me convidou, assim, olha, sinceramente, eu fico super feliz e com muito medo, não é? Porque ela sabe, eu já falei isso para ela e faço questão de registrar onde eu vou. Eu acho que a biodança ela tem nós construímos ao longo da nossa história alguns titãs. Eu sempre digo isso, pelo trabalho, pela dedicação, pela sensibilidade, é, pela, pela grandeza, pela graciosidade. E para mim, a Mirtz é uma dessas pessoas. Então, eu tenho a Mirtz como uma referência, enquanto facilitadora, uma pessoa que me inspira teoricamente. Então, quando ela me chama, eu tremo nas bases. Então, vocês fiquem sabendo que eu estou aqui feliz da vida, mas estou nesse lugar assim. Vamos lá para aprender também um pouco mais e colaborar com o que eu sei. Então, Mirtz, muito obrigada pela confiança. Muito obrigada. Para mim, realmente, sabe, quando você fala assim, poxa, é, o que eu sei de biodança é um negócio que vale a pena. Mirtz me chamou, que legal. É sempre uma validação, viu? E eu espero não decepcionar.
tá? Então, eu falo de coração. Obrigada. Falar, né? Quando a Mitz me chamou para essa questão do tema inteligência afetiva, é um tema que eu gosto bastante, e eu sei que vocês têm uma forma de trabalhar aqui, que a Mitz já tinha me colocado, e eu tomei a decisão de criar uma maneira de trabalhar aqui para que a gente possa construir, né, a partir de alguns elementos que eu vou colocar, a gente poder construir um entendimento sobre inteligência afetiva. Não me interessa assim apenas a questão assim, fulano falou isso, Beltrano falou isso, não é? Eu quero que a gente é, sinta realmente o que é isso e construa essa compreensão de maneira coletiva. Então, a depender do tempo aqui, é, nós podemos ter um momento de separado para construir, tá? A depender do tempo, ou então a gente constrói aqui no grande grupo, tá? Então, eu vou gerenciando isso ao longo da nossa conversa. É, eu preparei aqui alguns pontos para colocar para vocês, mas eu quero que vocês se sintam à vontade também ao longo da minha fala. Se tiver alguma questão, pode ir interrompendo não, se colocando, e está tudo bem para mim. Então, eu gostaria que essa exposição fosse uma exposição dialogada, para a gente também não deixar as coisas para depois, porque senão a gente acaba esquecendo também e perde um pouco, não é? É, naquele momento que sempre é muito precioso. Quando alguma coisa suscita, a gente precisa dar vazão, porque senão passa batido. Então, se sintam à vontade para fazer isso. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, né? Então, todos nós estamos vendo algumas pessoas. Então, assim, se alguém quiser falar, abre o microfone e fala, gostaria de falar uma questão, sem problema nenhum, tá? E aí eu falo, então deixa eu só concluir aqui, ou então pode falar, certo? Mas pode ficar à vontade, porque eu acho que é importante. Lisa, se tu quiseres, eu posso colocar todo o grupo aparecendo, não sei como que tu prefere. Não vai aparecer Não, exatamente todo o grupo, porque a gente está com duas páginas, tá? Mas se tu certo. quiseres, eu posso Não, tá, colocar também. não tem problema para mim. Tá. Agora, assim, é só a pessoa está querendo falar, fale. E tudo bem, porque é importante que a gente vá fluindo, né? É importante, tá? Então, veja, então vamos lá. A questão da inteligência afetiva em Rolando, nós vamos encontrar em diversos lugares dos materiais do Rolando. É, algum tempo atrás, a Cecília, ela buscou alguns materiais do Rolando e criou, não é, esse livro aqui, tá? É um livro, A Inteligência Afetiva, do Rolando, né? Que ela, na verdade, pegou vários fragmentos, né? E fez essa composição. É, as pessoas assim que me conhecem sabem que eu não sou tão ortodoxa, vamos dizer, tão católica. Eu não vou pegar parte desse livro e ir parte por parte. Eu vou colocar para vocês o que eu considero principal nisso aí, tá? Porque alguns temas que estão nesse livro, eu acho que são diretamente relacionados com a questão da inteligência afetiva, outros eu não acho tanto, entende? Então, eu vou colocar o que eu sinto que é absolutamente necessário para que a gente possa compreender o que é essa inteligência afetiva do Rolando e fazer algumas diferenciações, tá? Então, a primeira coisa que precisa ficar claro para a gente é o conceito mesmo de inteligência. Que é isso? Porque é um conceito amplo. É um conceito que tem, assim, variações enormes entre as pessoas que são leigas e entre os especialistas também. Então, existem diferentes autores com diferentes concepções, algumas até contraditórias entre si. Então, nós vamos trabalhar, vamos dizer assim, dois grandes polos, para a gente, não especificamente cada um, mas dois grandes polos. Quando a gente vai, por exemplo, para o senso comum, o que a maioria das pessoas falam sobre o que é inteligência?
Vocês já observaram que quando a gente vai falar de inteligência assim, no dia a dia, algumas pessoas falam assim: ah, fulano é muito inteligente. Ah, aquela pessoa é muito inteligente. E as pessoas falam com uma propriedade, como se elas tivessem muita clareza do que seja aquilo. É uma coisa impressionante. É como se aquela, aquela ideia fosse uma ideia universal e já sedimentada, porque as opiniões elas são fortes. Então parece, fulano é inteligente. Aí o outro diz, é mesmo. E você não sabe o que um está dizendo, muito menos o que o outro está falando. Então aparece uma ideia, assim, que é uma compreensão, que todo mundo tem uma compreensão muito clara, única sobre o termo. Mas será que a definição de inteligência ela é realmente muito clara e ela é única, né? Quais são os fatores que influenciam nessa questão da inteligência? Então, o objetivo que eu vou traçar aqui é a gente tentar identificar quais são os elementos principais que têm a ver com essa noção de inteligência e verificar o que é que Rolando entende sobre esse assunto, tá? Então, vamos para a abordagem clássica. Olha, a Mirtz falou, eu queria lembrar vocês, eu sou pedagoga, com tudo de bom e tudo de ruim que tem essa profissão. Eu sou assim, viu? Eu sou muito professora. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte: anotem, anotem, porque eu vou cobrar já já. Porque a gente não aprende só ouvindo, viu? Então, a munheca, ela é uma ferramenta maravilhosa para a aprendizagem. É isso aí, Adore. É fundamental. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos, e esses pontos vocês vão precisar mexer neles. Não confiem só na memória. Porque na memória, daqui a pouco a Elisa falou isso, eu falei o contrário, mas você que achou. Então, anota. Não para repetir, mas para ser um ponto. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, assim, primeira abordagem é a abordagem psicométrica, que é a clássica, não é? A clássica. Então, veja, a abordagem psicométrica, que ficou a conhecida, né, como que a gente se usa até hoje, que é a do QI, não é? Do coeficiente intelectual, não é? Vai mostrar que o desempenho intelectual ele está relacionado a alguns fatores. Alguns fatores. Então, a ideia da inteligência nessa perspectiva, ela está ligada a uma habilidade mental inata. Então, veja, habilidade mental inata, fixa, mental, veja, já comecem a sentir assim, perceber a diferença. Mental, inata e fixa, que pode ser medida através de testes, através de resolução de problemas, não é? Que uma pessoa, um indivíduo vai resolver. Então, até a década de 60, início da década de 60, essa abordagem ela não era questionada, era verdade absoluta. Não é? Com o tempo é que ela começou a ser questionada e houve algumas readequações, mas ela é bem presente hoje em dia, não é? Então, quais são, né, as limitações, as questões que a gente poderia colocar com relação a essa abordagem que entende que a inteligência ela está relacionada com uma dimensão do ser humano, o mental, né, com uma capacidade de resolver determinados problemas. E, afinal de contas, quem é que faz esses problemas para serem resolvidos? Vamos conversar. Então, veja só, quais são as limitações? Primeira questão que eu quero chamar a atenção de vocês é que a ênfase, dentro dessa perspectiva, não é, do coeficiente intelectual, para medir a inteligência, é a ênfase no fazer e não no ser. Então,
Para você ser considerado inteligente, você tem que. O foco de tudo está no acerto. Acertou, errou. E não na estratégia adotada para resolver a questão. Tá? Então, você tem um problema e você tem a resposta certa. Então, para você chegar na a lógica que você usou, a estratégia que você usou, não interessa. O que interessa é que você chegou naquele ponto. Simples assim. É uma visão simplista, é uma visão padronizada, e aí eu vou incluir a palavra colonialista. E vou explicar por quê. Não é agora. Vamos lá para um exemplo. Imagina que você. Exemplos de testes, tá? De testes. Se coloca, por exemplo, para a pessoa dizer, para o indivíduo dizer o que não combina. Aí bota quatro coisas, e para você colocar ali o que não combina. Então, coloca árvore, molusco, rosa e forno. Árvore, molusco, rosa e forno. E pergunta: o que é que não combina? Resposta correta pelo teste: forno, porque é o único objeto inanimado. O resto tem vida. Então, essa é a resposta correta. E aí a gente pensa, mas e se o critério for outro? Se o critério de quem estiver respondendo for assim, aqueles objetos que estão na terra e aqueles objetos que estão na água, já muda a resposta. Então, a resposta já vira molusco. Ou seja, a resposta vai depender da sua perspectiva, da maneira como você enxerga o mundo, dos seus critérios. Eu me lembro do meu filho pequeno, hoje ele tem 30 anos, mas quando ele estava na escola, assim, ainda criança, eu me lembro que a professora passou uma prova que ele errou a questão, que era assim, falava de fotossíntese e tal, e ela descrevia um processo dizendo que a criança, assim, que a plantinha foi regada, foi aí o sol fez isso, fez aquilo, aí aconteceu esse processo. Se acontecer tudo isso, o que é que vai acontecer com a plantinha? Então, ele tinha que dar uma resposta lógica para a professora, que era que a plantinha ia crescer, ia se desenvolver, ia virar uma árvore, sei lá o quê. E aí o Pedro pegou e escreveu: depende. Aí a professora botou errado. Aí eu fui perguntei para ele: por que você botou depende? Aí ele falou: se alguém pisar. Aí ele falou: olha, se em condições assim, 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 ele explicou que a plantinha ia crescer. Mas e se alguém pisasse? E se alguém arrancasse? E por que que ele está com o pensamento errado? Entende? Então, assim, a maneira como você enxerga vai depender, vai influenciar a sua resposta. O problema é que já existe uma resposta prévia, padronizada, que você tem que atender aquilo, e o resto é errado. Então, já começa a dar problema, começa a dar defeito, essa coisa do padrão de resposta. Porque ter um padrão de resposta não significa estar certo. Eu me lembrei agora também de uma colega minha que ela tirava 10 em tudo na pedagogia. Ela tirava 10 em tudo. Todas as matérias ela tirava 10. Eu nunca tirei 10 em tudo. Aliás, na verdade, eu já fui até suspensa da universidade, eu fui suspensa do ensino médio. Eu nunca fui uma aluna exemplar, e assim, nesse sentido, aluna padrão. E aí, um dia, eu perguntei para ela, estranhando, eu falei: olha, como é que tu consegue tirar 10? Ela: eu estudo, não sei o quê. Eu falei: não, não, como é que você consegue assim, se posicionar bem em tudo, que os nossos professores têm visão diferente, e você se adequa a tudo. Como você consegue fazer isso? Por que você faz isso? Porque ela se adequava dependendo. Se a gente tivesse um professor mais conservador, ela ia ser conservadora. Se tivesse um professor mais de esquerda, ela ia ser mais de esquerda. Se tivesse uma coisa mais técnica. Eu falei: gente, por que você faz isso? Eu não conseguia entender. Entende? Esse é o padrão. É você se anular. É você colocar aquela resposta que dizem que é a melhor.
independente do seu lugar de fala, independente dos seus valores, independente de quem você é. Então, essa ideia dessa inteligência, né, como se fala no geral, ela pressupõe uma anulação do indivíduo para atender um padrão que é colocado como um padrão de excelência. Tá? Todos devem pensar dessa maneira, independente dos padrões culturais. E aí eu fico pensando assim, quando a gente fala árvore, molusco, rosa, forno, eu fico pensando, o que um indígena ia falar de um negócio desse, entendeu? É um negócio assim que, dependendo da cultura do seu lugar, você vai. O cara não vai saber o que é um forno, dependendo, pode dizer que a árvore é diferente, porque é a fonte de vida, entende? Então, assim, a gente não sabe as respostas que virão, não é? Então, os testes para poder dizer quem é inteligente ou não, eles ajudaram, então, a difundir uma ideia de que o Ocidente tem a melhor resposta e o melhor desempenho no teste de inteligência. Porque o teste ele foi feito pelos ocidentais, para os ocidentais de uma determinada classe social. Então, de um determinado grupo. Ele foi feito para aquelas pessoas que podem dar determinadas respostas. E quem não está neste lugar não vai ser considerado inteligente. Tanto que de vez em quando aparece até hoje. Não sei quem tem o QI tal. Aí tudo, oh, só tem gente branca nesse negócio. É incrível. Incrível. Aí você fica olhando assim, é um negócio estranhíssimo, não é? Bom, inclusive existem estudos, né, pesquisas científicas que mostram, evidenciam que as crianças ocidentais elas possuem um desempenho significativamente superior a outras crianças, entende? É claro, porque é um teste da cultura delas. Então é natural que elas respondam com mais acerto do que outras, com algumas perguntas estranhas para outras culturas, não é? Então, uma questão que eu quero colocar: essa pretensa universalidade do teste, né, ou de um padrão de inteligência, a gente já precisa questionar. E, por outro lado, fica uma pergunta: existe alguma coisa que possa ser universal? Existe um padrão único e universal que pode balizar a questão da inteligência? Então, eu já vou colocar aqui duas coisas. Até esse momento, a gente pode falar que a inteligência é um processo que depende de como você vê o mundo. Primeira coisa. Inteligência é um construto que está relacionado com o seu lugar, o seu território, com a sua cultura, com a sua existência. Primeira coisa. E segunda coisa, a inteligência ela é balizada por um princípio único e universal, mas que não é o ocidental, é o universal, que é a vida. Esse é o imperativo. Cuidado com a vida, tá? Então, até aí, vou continuando, hein? E aí, uma outra questão que a Elisa, gente. eu posso trazer uma questão nisso que tu colocou, Sim, que é a questão de que, quando tu diz assim que o referencial é a vida, né? Então também tira da exclusividade humana sim, sim, da inteligência, né? E coloca a inteligência como um fenômeno da própria vida, né? da A própria vida vida. como inteligente. Isso, isso. Eu me lembro aqui, eu tinha um professor que ele queria mostrar uma coisa para gente, e ele tinha uma árvore, uma plantinha, que ela ficava crescendo, era uma parede, e lá em cima era aberto. E a plantinha ia crescendo, e ele mostrava para a gente: olha essa plantinha crescendo, indo para a luz, não é?
que ela precisa de luz, então ela ia subindo. E aí, quando ela chegava perto, lá em cima, ela ia reta, aí ele cortava. Aí ela subia de novo e ele cortava quando ela ia chegando perto. E a gente reclamava muito com ele, porque ele falou, eu quero que vocês vejam o que vai acontecer. E aí foram anos, e ele toda hora cortando, e essa planta chegou uma hora que ela não aguentou mais ser cortada. Aí o que que ela fez? Ela fez isso. Ela fez isso. E depois subiu. Ela aprendeu a desviar. Aí a gente ficou olhando aquilo, a gente quase não acreditava naquele negócio. Aí ele falou assim: ela aprendeu porque ela precisa de vida. Isso é inteligência. Aí eu falei: caraca, entende? Eu preciso viver, dá licença aqui, ó. Eu vou embora. E criou uma outra forma, um outro caminho para poder chegar lá. Eu nunca esqueci, né? Então veja que a inteligência ela está relacionada com esse princípio universal e, como a Miss já chamou a atenção aqui, para além do humano. Opa, então vamos continuar. Já já a gente volta nesse tema também. Então, veja, colocar a inteligência como padrão escolarizado também não dá certo. Porque os testes psicométricos, eles medem formas específicas e escolarizáveis. Escolarizáveis. Competências linguísticas, lógicas, que são valorizadas pela classe média e alta, vamos dizer assim, montagem de objeto, memória visual, independente do seu estilo de aprendizagem também. Por exemplo, eu tenho uma memória visual muito ruim, muito ruim. Se eu fosse fazer um teste hoje, talvez na minha adolescência eu tirasse uma nota muito boa, eu tirava uma nota boa, mas hoje em dia eu ia dizer que eu estou muito atrasada mentalmente. E iam dizer que eu tenho um déficit de aprendizagem, porque tem coisa que eu não lembro mais, tem coisa que. Entende? Estou meio atrapalhada com algumas coisas. Então, assim, porque eu comecei a desenvolver ao longo do tempo outras habilidades. Então, assim, aquelas habilidades escolares, já, muitas delas já não, sou, não têm destreza. Imagine pessoas que não têm, porque escola, eu sempre digo assim, a gente na pedagogia, a gente imagina a escola como lugar ideal, e a escola não é um lugar ideal, a escola é um lugar de muito conflito, de muito problema, não é? A gente sobrevive, né, à escola. Então, a maioria dos testes, elas estão voltados para uma classe social específica, para quem é escolarizado, para quem tem uma determinada cor, como eu já falei, não é? Sem levar em conta uma outra lógica de resolver problemas. Vou dar um exemplo. Um estudo que foi feito na área de educação popular. O pessoal no Rio de Janeiro fez um estudo na área de saúde e bem bonito, e eles ficaram chocados com o que eles encontraram, porque eles queriam entender a lógica das pessoas, que elas não filtravam a água para beber. Eles chegavam lá e explicavam que a melhor forma de ter uma água saudável para beber, não sei o que, era filtrando, e explicavam. E as pessoas ficavam olhando para eles nesse lugar, falando, tá, eles entenderam que a maneira melhor seria a água filtrada, mas eles não validavam esse conhecimento. Por quê? Porque eles não tinham acesso, eles não conseguiam comprar o filtro. Então, eles arrumavam outras formas de resolver o problema deles. Então, as pessoas falavam assim, a classe média que ia lá falava assim, olha, você tem que juntar dinheiro, você tem que ir em tal lugar, o grupo para pedir não sei para onde, fazer. E eles ficavam olhando para as pessoas, porque a lógica da classe popular não é a previsão, não se trabalha com a questão do futuro, se trabalha com hoje. Então, hoje eu não tenho, hoje eu vou ferver, hoje eu vou tomar assim, hoje eu vou fazer daquele jeito. Então, essa lógica do imediato escapa à classe média. A classe média quer planejamento, quer não sei o quê, e a classe popular lida com provisão e não com previsão. Então, como a lógica é diferente, o que se faz nos estudos? Desqualifica a classe popular dizendo que eles não têm lógica, entende? Não são inteligentes, mas a lógica é outra. E a lógica de resolver problemas é imensa, mas isso não é valorizado, porque não está no testezinho. Como é que você se vira quando você não tem água filtrada? Entende? O teste é outra coisa. Então, o,
Precisamos refletir sobre isso. Um outro dado trazido pela questão desses testes é a hereditariedade. E isso é uma ampla discussão até hoje. Inclusive, de vez em quando aparecem alguns estudos dizendo que a inteligência das crianças é herdada da mãe, e não sei o que, de vez em quando aparece um assunto desse aí. Existe uma ampla discussão sobre isso, se a inteligência é ou não herdada. O que eu tenho para dizer? Nós somos um conjunto de heranças. Nós somos um conjunto de heranças e nós herdamos padrões de comportamento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, eu sou consteladora familiar também. Eu não tenho a menor dúvida de que nós trazemos heranças ancestrais e que essas heranças falam a todo instante, de maneira consciente ou não. Agora, eu também não tenho a menor dúvida, nesse momento, de que a epigenética está aí mostrando como as coisas são. Então, você vem e constrói dentro da sua história, não é? E é influenciado e dá vazão a um conjunto de coisas que vão sendo, que você vai escolhendo ou deixando outros escolherem por você, mas o meio vai influenciar de forma determinante a sua capacidade de dar respostas. Opa, o que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que o meio vai influenciar a sua inteligência. Porque a inteligência, eu já acrescentei aqui, é uma capacidade de dar respostas. Então, você pode vir com toda a sua turma e venha. A questão é, o que é que você faz com isso? O que é que o meio vai fazer, vai te ajudar a desenvolver? O que é que ele vai bloquear? Ou seja, nós chegamos com os nossos potenciais. Nós chegamos, então eu já estou colocando a inteligência, ela vem junto aí como um potencial e que pode ou não ser desenvolvido a depender das experiências que você vai ter de vida. Ela vai se moldar, ela vai fluir, ela vai florescer e ela vai ter um tom dependendo das suas experiências pessoais, certo? Então, eu já estou colocando que existe uma, uma história pessoal, não é, que vai influenciar de forma decisiva a sua capacidade de dar respostas. Tá? A inteligência, ela tem a ver com os progressos do seu pensamento. Veja, eu falei, ela tem a ver com a sua capacidade de dar respostas, a sua capacidade de pensar o mundo, a sua capacidade de sentir o mundo. Na biodança, nós chamamos de expansão da consciência. Não é? Nós falamos de integração existencial. Então, inteligência tem a ver com isso. Então, ela tem a ver com desenvolvimento anátomo-fisiológico, com desenvolvimento motor, com desenvolvimento psicológico de um sujeito que está centrado historicamente. Então, quando a gente fala de inteligência, a gente não está falando de uma dimensão mental, como se fala, né, nessa abordagem tradicional da inteligência. Quando a gente, e aí eu já estou trazendo para cá, não é? Nós falamos de inteligência dentro desse outro paradigma biocêntrico, nós estamos falando que a inteligência ela está relacionada com as dimensões do ser. E nós não somos só mental. Nós somos físico, nós somos vital, nós somos emocional, nós somos espiritual, nós somos um monte de coisa. Nós temos várias dimensões. Então, ela envolve todas essas dimensões.
E ela envolve também trânsitos, né? Eu chamo de trânsitos, assim, concreto, abstrato, imaginário, real, análise, síntese, emocional, racional. A inteligência, ela baila, ela não é fixa, ela não é só o concreto, ela não é só o real, ela não é só o sintético, ela transita nisso. A inteligência é arte, ela é arte, por isso que ela é única, ela é única. Não tem como eu falar assim, a inteligência da Mirtz é igual à inteligência do Vilmar, porque responder o teste deu a mesma coisa. Jamais, jamais. Pode até chegar no mesmo número. Para nós, pode fazer aquele teste. Para nós, são, porque as vidas são diferentes, as capacidades são diferentes, as coisas. Nunca o 10 de um vai ser igual ao 10 de outro. Impossível. Não pode ser a mesma coisa. Não pode. Então, é uma bobagem. É uma bobagem. Desculpe falar assim. Para mim, é uma bobagem falar em quantificação, porque é a qualidade que está posta. A qualidade da resposta é que vai mostrar a sua inteligência. A qualidade da resposta existencial. Então, a inteligência, ela envolve vários estados. Vários estados. E aí eu quero chamar a atenção para um elemento que eu acho muito bacana. Estados de consciência que se iniciam na indiferenciação. Como assim? A gente não precisa estar consciente das coisas? Como é que se forma essa consciência? Vamos lá. Como é que nós nos formamos? A gente não está falando de uma coisa, a gente está falando da gente, a gente está falando do que é vivo. Como é que as pessoas adquirem, desenvolvem a inteligência? A inteligência ela está relacionada com as nossas protovivências. Começa aí. Não é tô grandinho e agora eu vou mostrar se eu sou inteligente ou não. Não é assim, não, amor. Você já vem com algumas coisas, certo? Dos seus ancestrais, e você tem uma vivência ali, né, que a gente chama protovivência, no útero materno. E ali, o universo sou eu, porque é um estado de simbiose total. Ao nascer, e aí a gente começa a ver, né? O universo existe em função de mim. Tudo em função, né? É o estado de indiferenciação. E aí a criança depois vai crescendo e vai passando por aquela fase que a gente conhece bem, que o universo é meu, né? Aquele estado egocêntrico, tudo é dela, tudo pertence a ela. Vai aprendendo aos poucos, principalmente na escolarização, que o universo existe independente dela, que ela é parte, mas existe independente. E esse processo a escola faz de maneira terrível, mas faz. Você, o mundo é o mundo. E separa. A gente tem até gráficos. E a gente vai aprendendo na escola, pelos meios de comunicação, essa divisão. E a gente começa a estranhar. O Rolando mesmo colocava assim que as crianças elas aprendem a se colocar frente à natureza e não a sentir que fazem parte, que integram. Então a gente aprende ao longo da vida que nós estamos frente, diante, e não que nós fazemos parte. Isso é uma coisa muito diferenciada. E aí a gente espera, né, que apesar, né, de toda essa. Eu poderia até falar dessa interrupção, porque, veja, nós nascemos e nós fomos gerados, estamos dentro de um processo de simbiose, que nós somos o universo ali. E a gente depois não se diferencia. E a sociedade vai falando que você é uma coisa e aquilo lá é outra coisa. E todo o nosso processo depois, em biodança, é o quê? É para a gente se reconectar.
se reconectar. Então, o universo, eu compartilho, eu sou parte, eu me integro existencialmente. Eu poderia até dizer para vocês agora que esse processo que a gente faz na biodança é um processo de resgate da nossa inteligência, porque foi interrompido muito, muito. Eu falo escola, por esse lugar que eu piso, geralmente, pelos processos, vamos dizer assim, educativos ou deseducativos, né? Porque é um processo que educa, mas emburrece. Se a gente pegar a burrice contra a inteligência, se for o contrário, eu diria, você fica escolarizado, mas você fica burro. Você não fica inteligente. Porque a inteligência, ela é outra coisa. A escola, o processo de escolarização, poderia favorecer muito. E existem muitas escolas que ajudam nesse processo. Mas, no geral, atrapalha. Mas existem muitos. E, às vezes, vou falar uma outra coisa também. Muitos educadores e educadoras, apesar da lógica escolar, ainda ajudam muito. Porque o que eu vejo indo para as escolas hoje é justamente educadores comprometidos que, apesar da estrutura lógica e ultrapassada da escola, conseguem fazer uma coisa bacana. Então, assim, eu acho isso uma coisa maravilhosa, porque são educadores que falam, é por aqui, e fazem uma coisa diferente, apesar dessa estrutura tradicional. Então, a ideia, né, é que a gente possa, ao longo do tempo, resgatar essa inteligência. Tá lá, simbiose, eu e o universo. O universo sou eu. O universo sou eu. O que é que significa isso? Vamos devagar. Piaget trouxe uma contribuição excelente. Porque até aqui eu estou dizendo para vocês, olha, a inteligência tem a ver com a maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente percebe, com as trajetórias, não é? Ela, nossos potenciais são bloqueados, nós temos que desbloquear. A inteligência tem a ver com as nossas protovivências, isso é muito importante. E a inteligência tem a ver com criatividade. Piaget dá uma contribuição maravilhosa quando ele diz que inteligência tem a ver com a nossa capacidade de dar respostas adaptativas aos desafios. Quando ele fala de adaptação, ele está falando dessa nossa capacidade de ser flexível diante de um desafio e escolher, como a plantinha que eu falei. Tem um problema aqui, peraí, eu vou resolver. Eu me adapto à situação, não é me conformar. Não. Eu busco a melhor resposta para o meu organismo. A resposta que mais me protege, a resposta que mais me fortalece. Isso é adaptação para Piaget. Então, ele vai dizer: está indo para cá, eu desvio e atinjo o meu objetivo. Então, para Piaget, a inteligência tem a ver com a nossa capacidade adaptativa de dar melhores respostas. Em outras palavras, tem a ver com a nossa capacidade de se mover no mundo, com quem eu sou, com o que eu tenho. Ou seja, é a sua capacidade. Não é a capacidade que o outro disse que você tem que ter. Eu sou assim, eu tenho isso, e deixa eu ver com esse meu equipamento existencial qual é a melhor resposta que eu posso dar neste momento, sem que eu me desestruture. É a minha melhor resposta possível nesse momento. E aí não tem resposta certa e resposta errada. É a minha melhor resposta nesse momento. E a melhor resposta é aquela que não te desestrutura. Né? Aí, às vezes o pessoal fala assim: eu só posso ir até aqui. Não, não é só pode. Eu
posso dar essa resposta. Não é só, porque senão você já coloca uma meta que é alguma coisa imaginária e que muitas vezes vai te aprisionar. Nesse momento, essa é a minha resposta e é a melhor. E, ó, dá licença, é a melhor resposta. E eu estou podendo, e é isso aí, confortavelmente. Ponto. Ah, mas eu queria que você desse. Eu lamento a sua expectativa. Minha questão é essa. Ponto. E você ficar confortável. Então, quando a gente começa a dar respostas, não é? Adaptativas, orgânicas, beleza, beleza. Quando você começa a dar respostas orgânicas, inovadoras, ó, melhorou muitão, muitão. Porque ter inteligência significa inovar. Porque os desafios vão chegar e você vai precisar dar respostas diferentes. Ou seja, você tem que inovar existencialmente. Então, a inteligência tem a ver com criatividade. Às vezes a gente está fazendo um caminhar, meu Deus, um caminhar fisiológico, um caminhar cinético, um caminhar. E tem um monte de gente no salão, você tem que desviar. A gente às vezes dá uma consigna para falar, para você buscar outros caminhos, para você não repetir sempre aquele mesmo caminho, não é? Que a gente ali, de uma maneira muito tranquila e simples, está falando, ó, cria outras trilhas, cria outros movimentos. Porque quando você sai criando outras trilhas neurais, você dá respostas diferentes. Então, é importante você desafiar, inovar para criar novas trilhas neurais para poder ter novas respostas. Então, a inteligência, ela está relacionada com a sua capacidade criativa de viver a partir de quem você é. Eu estou insistindo nisso porque não existe o ideal. É a partir de quem você é confortavelmente. Então, não existe, na minha concepção, inteligência sem criatividade. Porque a inteligência sem a criatividade significa o padrão. Vou dar resposta padronizada. Isso não interessa. Por isso que as pessoas podem fazer cursinhos, daqueles testezinhos para você tirar uma nota muito boa. Porque existe uma lógica, existe um padrão. Aqui não. Aqui a prova é a vida. Aqui é a prova como você ficou, como você se sentiu. E aí não tem padrão. É você com você mesmo, porque você é único. É só você. Então, a inteligência, ela tem a ver com criatividade. E a inteligência também tem a ver com transcendência. Como assim? A inteligência, ela tem a ver com a sua capacidade de estabelecer relações. Lembra que eu falei há pouco tempo que útero materno, nós estávamos numa perfeita simbiose com o universo. Somos um. Estamos absolutamente fundidos. Quando a gente busca essa expansão, essa ampliação, desenvolvimento da inteligência, significa você ter capacidade de estabelecer profundas relações, e sentir, conseguir sentir que você está ali, fazendo parte dessa dança do universo. Fazendo parte. Eu estou aqui, olha. E é essa dança eu faço parte. Eu não estou frente, eu não domino, eu não sou a melhor, eu simplesmente integro. Então, quando você percebe e sente, porque não é só uma questão mental, então, quando você sente que tudo está junto, quando você sente que
o universo pulsa em você, essa relação microcosmos, eu, microcosmos, macrocosmos, que eu integro e que esses elementos estão em mim, e que a minha relação com o mundo, com o universo, precisa ser amorosa, porque ao cuidar do outro, eu estou cuidando de mim também. O que acontece com o outro me interessa, porque me afeta e é da minha responsabilidade. Quando você entra nessa lógica, você está se reconectando com aquilo do início daquela simbiose. Isso é desenvolver e expandir a sua capacidade de inteligência. Então, a inteligência, ela é um processo que vai envolver a sua capacidade de sentir o mundo, de se perceber como integrante. Por que isso? Porque ela tem a ver com a sua capacidade de estabelecer relações. Entende? Inteligência é você relacionar esse ponto com esse ponto. Se você não consegue enxergar o que é que está conectado ali, então, inteligência não é um ponto, é capacidade de estabelecer relações. Isso envolve criatividade, envolve transcendência, porque você precisa enxergar o todo para poder, você precisa sentir aquilo tudo para estabelecer as relações. Então, como é que você vai estabelecer? Me lembrei agora de uma professora que eu tive, eu fiz um curso uma vez de litoterapia. Então, ela trouxe pedras, né, para a gente poder estudar as coisas. E a primeira coisa que ela falou, na época, eu falei, gente, essa mulher é maluca. E eu falei, quando eu falei, ela é maluca, aí eu olhei para, eu falei, eu vou adorar, né? E ela disse assim: o que que você acha que tem entre eu e você? Ela estava mais afastada, e ela perguntou para um menino que estava na turma. Aí ele olhou e falou assim: ah, tem um sapato e tem uma cadeira entre nós. Aí ela disse: o que mais? Aí ele falou: mais nada. Aí ela disse: isso é o que você consegue ver. Aí ela fez assim, na mão. Aí ela falou: mas eu estou sentindo que tem mais coisa aqui. Aí ele: como assim? Aí ela falou: abana assim, faz assim, para ele sentir o ar. Aí ela falou: você não está vendo, mas isso está aí. Né? Então ela começou a colocar algumas coisas e todo mundo começou a ficar assim. Eu falei, gente, essa mulher é malucona, adorei esse negócio. Porque eu não consigo ver, e não é porque eu não consigo ver que não existe. As coisas estão aí. E a gente nem significa, nem dá importância. Como é que a gente não dá importância ao ar? A gente diz que no ar não existe. Olha que coisa louca. Que coisa louca, que cabeça é essa que nós temos? Que a gente diz o que tem aqui é um sapato e uma cadeira. Você não está respirando aqui, você não vê minerais. Não vê... E ela deu uma lição sobre isso, eu achei uma coisa maravilhosa. Não existe só o que a gente vê, mas isso depende da maneira como você vê o mundo. Não é? Depende da maneira como você vê o mundo e como você significa as coisas. Depende do que você valoriza. Depende do que você valoriza. Então, a inteligência tem a ver com transcendência. Porque quando você expande a sua consciência, o mundo, quando você experimenta outros estados, você sente que você integra. E isso faz com que você tenha um comportamento diferente, de corresponsabilidade, de ética do cuidado. Isso muda completamente. Então, a inteligência, para Rolando, tem a ver com criatividade, com transcendência e com afetividade. Porque você cria respostas diferentes, inovadoras, respostas que te colocam no lugar de corresponsável de todo esse mundo, amplia a sua visão e te coloca num lugar de dar respostas afetivas, afetivas.
a partir de quem você é. E aí está claro que a perspectiva é decolonial, é uma perspectiva inclusiva, porque tem um profundo respeito às diferenças, um profundo respeito, e lembrando, nós não estamos falando só do humano, e existe, não é, um imperativo ético do princípio biocêntrico, que é o cuidado com a vida. O Rolando coloca sempre que o, o único imperativo inegociável é a vida. Então, Querida, oi? Alguém está perguntando ou o microfone ficou aberto? Ficou aberto, Mi? Tá o microfone aberto. Eu tô achando quem é que tá com o microfone aberto, que eu tô Tá, caçando para ver se então eu tá bom. acho. Então, olha só, vamos lá para algumas lições que eu fui colocando aqui. Eu coloco primeira lição, segunda lição. Primeira lição. A inteligência, ela é um processo que depende de como você vê o mundo, de como você percebe o mundo. Essa é a primeira lição. A segunda é a inteligência é um processo que envolve como você sente o mundo. São coisas diferentes. Perceber é uma coisa, sentir é outra. Então, depende do que você, de como você percebe e depende de como você sente o mundo. Tá? A terceira lição, a inteligência, ela tem como imperativo único e universal o cuidado com a vida. Ser inteligente é cuidar da vida. Outra lição. A inteligência depende do seu núcleo afetivo, do que a gente chama, né, o nosso grupo nutritivo. Ela depende, porque a sua coleção de outros vai influenciar no seu padrão de resposta. Tá? Quinta liçãozinha. A inteligência está relacionada com as protovivências. Então, o que a gente está fazendo, né? Bom, já expliquei. Sexta lição. Ela está relacionada com a maneira como eu sinto e busca a integração existencial. Então, não é qualquer resposta. É uma resposta que aquela pessoa vai dar daquele lugar de integração existencial. Ser inteligente é difícil, viu? Olha, não. Dá trabalho ser inteligente, viu? Sétima lição. A inteligência é uma capacidade criativa de inovação existencial. Oitava lição. Inteligência tem a ver com a sua capacidade de estabelecer relações, de transcender.
Ah, isso aqui é só um ponto. Não, isso aqui não é só um ponto, não. Isso aqui está relacionado com isso, está relacionado com isso, está relacionado com isso. Capacidade de transcender. Nada está solto. Tudo está em relação. A inteligência, a nona lição. A inteligência, ela precisa estar relacionada com uma perspectiva decolonial. Isso a gente tem que declarar sempre. E com muita força. E a 10ª lição, eu vou falar para vocês, vou ler aqui uma passagem do Rolando, 3 parágrafos dele, desse livro aqui, que essas liçõezinhas eu vou mandar para vocês também o Word, tá? Assim, bem bonitinho. E com esses trechos também que são maravilhosos. Olha o que o Rolando fala nesse livro, né? Vamos lá. A afetividade se refere especificamente ao que se ama, aquilo que se manifesta subjetivamente como ternura, amizade, altruísmo, amor universal, afinidade pela vida. É uma disposição aberta, uma inclinação permanente de cuidado e empatia com as pessoas e com tudo aquilo que está vivo. A afetividade pode apresentar diversos níveis de intensidade, profundidade e amplitude. A inteligência afetiva não é um tipo especial de inteligência. Todas as formas diferenciadas de inteligência motor, espacial, mecânica, semântica, social, têm uma fonte comum, a afetividade. Para compreender isso, é necessário examinar as relações entre percepção, motricidade, memória, aprendizagem, elaboração simbólica e linguagem com estrutura afetiva. Não é fácil para os humanos compreender que os frutos da inteligência procedem do amor. Penso que uma definição essencial de inteligência seria a capacidade afetiva de estabelecer conexões com a vida e relacionar a identidade pessoal à identidade do universo. Vou repetir essa síntese. Inteligência para Rolando seria a capacidade afetiva de estabelecer conexões com a vida e relacionar a identidade pessoal com a identidade do universo. Então, nós estamos diante de uma maravilha. Vocês notaram, né? Quando eu me expus aqui, eu não falei do Gardner, não falei de inteligência emocional, porque não é essa a questão que está posta. Simplesmente não é essa a questão. Tem o QI, tem as inteligências múltiplas, que são, como o Rolando colocou, eu poderia chamar de fragmentos escolarizáveis, inteligência lógico-matemática, inteligência não sei o quê, e não é isso. Inteligência emocional, eu nem uso esse termo no meu trabalho, não é isso. Não é isso, a inteligência é outra coisa. Inteligência é uma capacidade maior de você sentir o mundo, perceber o mundo e dar respostas afetivas e de cuidado. Aí está a inteligência. Então, aí nós conseguimos perceber claramente. Por isso que o Rolando falava assim, não interessa inteligências dissociadas da vida. Ele fala muito isso nos trabalhos de educação biocêntrica. Não interessa inteligência dissociada da vida, de boas respostas. Inteligência dissociada da afetividade. Nós já tivemos muitas pessoas inteligentes, como Hitler, e que não tinham afetividade nenhuma.
E esse tipo de inteligência não nos serve. Nós precisamos ser mais exigentes. Então, as melhores respostas são as respostas orgânicas, que não te violentam, e as respostas afetivas, para si, para o outro, para o mundo. Essa é a questão. Não existe uma medição, mas existe um critério de qualidade, que é o cuidado. Então, até esse momento, eu quero saber se essas questões que eu coloquei para vocês estão claras para a gente poder passar para a segunda parte, pelo menos inicialmente. Está claro? Elisa, é uma reflexão que eu fiz com tudo isso que tu colocou, né? Essa questão da inteligência dissociada do afeto, né? A gente vê hoje em dia a questão, por exemplo, do retorno de visões retrógradas, né? E de uma violência fascista, né? Também a questão desse aquecimento climático, tudo isso, né? Essa desordem, digamos, eu acho que não pode nem se chamar de desordem, mas essa fragmentação que a gente está vivendo em nível ambiental, em nível político, né? Em nível social. A gente, eu não, eu acho que dentro dessa perspectiva que tu está colocando, não é uma atitude inteligente, né? Não. Porque na realidade é uma atitude suicida, né? Na realidade a gente está vivendo uma autodestruição lenta e gradual que está intensificando cada vez mais, porque a gente está dissolvendo um sistema vivente, né? E na realidade isso tem a ver, eu não sei se a palavra seria ignorância, né? Mas é uma ignorância profunda, né? Profunda, o que nos traz, assim, na realidade, nós nos colocamos, assim, antropocentricamente como uma espécie inteligente, que seria a espécie mais dissociada e ignorante que se Destrutiva, né, Mi? manifestou nesse planeta, né? Nós somos Impressionante. É, destrutivos. é. Eu acho que, entendo que essa questão, o que está sendo mobilizado é a maldade. Eu não tenho a menor dúvida, é a maldade. Porque, veja, nós temos nossas emoções básicas, que nós viemos com elas, né? E socialmente nós criamos algumas emoções. Na classificação que eu faço das emoções, tem um grupo de emoções que eu chamo de emoções disruptivas. São aquelas emoções que interrompem os processos saudáveis e afetivos. Dentro desse grupo, coloco, por exemplo, a inveja, o ciúme, a hostilidade. Então, o que é muito presente nesses processos de violência. Então, essas emoções disruptivas são aquelas que interrompem, e eu falo, não tem acordo com essas emoções. Essas emoções sociais não têm acordo. Você tem que interromper esse script, porque elas geram maldade, elas geram violência. Por outro lado, nós temos também emoções transcendentes, que eu chamo, não é? Como empatia, altruísmo e gratidão. Então, veja, essas emoções disruptivas elas foram muito fortalecidas nos últimos anos, não é? E nós ainda estamos. É interessante a nossa história, né, aqui no nosso país, porque nós sofremos muito com o processo de escravidão. Estamos até hoje curando a nossa alma brasileira dessa dor, não é? Que não é só uma questão de cota, de reparação, é uma coisa muito mais profunda, muito mais profunda. Então, nós estamos até hoje nos curando, eu não sei quanto tempo vai demorar esse processo, né? E eu gosto muito do seu livro, viu, Mi? Né? Da cura ancestral, acho muito bonito esse seu livro. Então, assim, é uma coisa muito dura da gente estar vivendo, e esse processo que a gente vem de civilização ainda é bruscamente interrompido por uma cultura de ódio, não é? Então, o ódio associado ao poder
dá na destruição, não tem como. Então, isso é maldade. Nós estamos gerando, criando processo, e isso tem que ser interrompido, porque quando nós deixamos durante muito tempo, muito tempo que eu digo não é um ano, 2 anos, muito tempo em termos na escala evolutiva, se a gente deixa isso muito tempo no nosso processo evolucionário, isso vai para dentro da gente, vai para dentro da nossa espécie. Isso tem que ser interrompido, porque nós não podemos incorporar esse comportamento e naturalizá-lo para as gerações futuras, porque elas vão receber heranças. Então, isso tem que ser interrompido. Né? A maldade humana existe. Né? Então, nós temos que interromper. E a biodança, ela é uma maneira muito bacana da gente resgatar essa a grandeza da humanidade, a grandeza da humanidade. Porque você entra em contato novamente com a sua capacidade de ser bom, de ser bom. A gente entra em contato com a nossa capacidade, com a nossa bondade. Eu digo a bondade, né, no sentido mais amplo, de ser bom para o mundo, porque você consegue perceber que você faz parte, não dá mais para falar uma piada de mau gosto, não dá mais para olhar uma pessoa sendo competitiva, não dá mais para você falar algumas coisas, tudo perde o lugar, né? Então, assim, quando a gente fala de inteligência, a gente está falando num nível existencial, civilizatório, totalmente diferente, mais exigente. Eu me lembro agora da Clarice Lispector, ela tem uma passagem que eu adoro, assim, eu não sei exatamente falar como ela falou, assim, né? Ela, como eu lembro, que ela disse assim, naquela Paixão segundo GH, ela diz assim, que sempre quis estar no paraíso. E aí, com o tempo, ela foi percebendo que o paraíso já está, que ele já é. E aí ela começou a ver, o paraíso já está, o paraíso já é agora, não é? E aí ela começou a entrar em parafuso, ela disse, como assim já está? Então ela começou a ver que o já está e já era profundamente exigente. Porque se ela já vive no paraíso, se ela já vive no aqui, no agora, na abundância, exige dela um outro comportamento, um outro pensamento, uma outra coisa. E aí ela fala assim: eu não aguento o paraíso, eu só aguento a sua promessa. Veja, porque é isso. Na hora que você tem consciência de que já e é aqui o agora, não tem depois, não, é aqui agora, e o que que você faz com isso é exigente. Será que nós aguentamos, né, esse nível de consciência? Te tira da posição de vítima e da esperança, né? Para entrar na posição proativa de, bom, eu tenho que me responsabilizar A por gente tem isso, né? Não responsabilidade. é no futuro, é agora, né? É o agora. E quando ela fala, eu não aguento o paraíso, eu só aguento a sua promessa, eu falo, putz, que coisa forte. Será que a gente não aguenta? Porque quando você fala, eu aguento, então eu vou bancar, eu vou me responsabilizar. É outro nível, é outra maneira de viver, né? Então, assim, não é? É lindo, é lindo e eu digo para vocês assim, é uma possibilidade que a gente tem, porque veja, cada um de nós, e as respostas não são padronizadas. Isso é muito importante também. As respostas não são padronizadas. Ah, então a partir de agora eu vou entrar no Greenpeace. Não é assim também, não. As respostas não são padronizadas. O que é que você pode fazer do seu lugar existencial? E dê a sua melhor resposta. Está ótimo, porque se a gente está acenando na mesma direção, está ótimo. Mas é ter consciência disso, sentir isso. Né? Não é um caminho que você vai falar, eu estou nesse caminho e não dei um passo para trás. Você vai dar passo para trás de vez em quando. Não é? Então, assim, eu estava me lembrando da Viviane Mosé, que ela tem uma fala que eu achei tão engraçada. Ela disse assim, falando da burrice. Aí ela disse assim:
O problema da burrice é assim, que a pessoa que está imaginando a inteligência em oposição, aí ela diz assim, a pessoa que é burra, ela não sofre, porque ela não se incomoda com aquilo, ela não sabe, ela não se incomoda, ela incomoda os outros. Quem sofre é o outro. Nós é que sofremos com isso, né? Quem está do outro lado. Mas quem está naquela situação de ignorância não sofre, porque ele não sabe. Então, sair desse lugar da ignorância não é o lugar apenas do mental, é sair do lugar da ignorância é um processo vivencial. Disso eu tenho essa absoluta certeza. É um processo vivencial. Não adianta você dar uma palestra, não adianta você dar um texto, isso só não vai mudar. Sair desse lugar de destruição é um processo vivencial e dá trabalho. Dá trabalho. Mas é maravilhoso e é o único caminho possível. Estou bem convencida disso. Bom, então, podemos passar para a segunda parte? Ótimo. Então, vai lá de novo a pedagoga, hein, gente? Assim, ai, depois o pessoal vai falar assim para você, Mirtz, aquela mulher é muito professora. Mas, ó, depois um dia eu vou ter oportunidade. Nós vamos nos encontrar em João Pessoa, e vocês vão vir aqui para o nosso festival, que vai ser maravilhoso. Aí vocês vão encontrar não só a professora, mas também a facilitadora, tá? Então, vai ser legal. Então, assim, nesse momento agora, eu queria uma devolutiva, tá? Porque eu gosto de sínteses. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pedir para a Mirtz criar aleatoriamente grupos. Eu vou dar um tempinho só para vocês, tá? Um tempinho só. Então, assim, eu vou dar 15 minutos para vocês fazerem, elaborarem uma definição de inteligência afetiva. Então, para a gente ver como é que cada grupo fez a sua definição. Antes de passar a palavra para o primeiro grupo, nesse início eu não tinha visto o Vilmar. Vilmar, eu quero dizer que eu te amo, viu? Saudade. Então, eu quero passar agora a palavra para o grupo um. Vou pedir para que todos os grupos coloquem aqui no chat a sua definição, tá? Ó, o grupo 4 já colocou, gostaria que os outros grupos colocassem também. E vamos para o grupo um para falar qual é, cada grupo fala a sua definição. Grupo um, quem é que pode expor? Gurias, tudo bem? Posso ler? Não estou vendo meu grupo. Pode. Olá, eu sou Cristiane, vou ler então a definição do grupo 1. A inteligência afetiva é uma qualidade de ser única, influenciada pelo nosso núcleo afetivo desde as nossas protovivências. Tem como imperativo cuidar e nutrição. Peraí, que fugiu. Vou de novo. A inteligência afetiva é uma qualidade de ser único, influenciado pelo nosso núcleo afetivo desde as nossas protovivências. Tem como imperativo cuidar e nutrição da vida. Traz atenção para o nosso sentir, buscando sempre uma relação com uma flexibilidade, fluidez para desenvolver a criatividade e inovar existencialmente. A inteligência afetiva é um caminho evolutivo para assumir nossa existência, nossa identidade, a grandeza que somos, integrados à totalidade e ao espaço de bem-estar. Muito grato, pessoal do grupo um, que lindeza, hein? Vamos agora para o grupo 2. Grupo 2. Como é que tá o chat? Só um segundinho. A inteligência afetiva é a capacidade de criar e ofertar respostas fluídas, não fixas, com integração afetiva existencial com a totalidade e universo, baseada na forma
como percebemos, sentimos e vivenciamos o mundo. Eu adoro isso, que coisa linda. Grupo 3. O nosso grupo, a gente fez uma síntese, ficou bem sintético, então, bem resumidinho. A inteligência afetiva, então, é a capacidade afetiva, criativa e transcendente de integração existencial. Maravilha. Isso. E o grupo 4? É, a inteligência, eu acho que é nós, né? É? Então, assim, ó, a inteligência afetiva é primordial do ser humano, dando capacidade de sentir e de ver o mundo, dando respostas orgânicas de cuidado com a vida, cuidado e conexão com a vida, potencializado, sendo potencializado com a biodança. Olha que maravilha, né? Eu gosto sempre da gente poder terminar, assim, fechar um determinado momento do ciclo com algumas sínteses para a gente visualizar o que foi colocado aqui, não é? Do que vocês colocaram, a gente percebe claramente que todos os pontos que eu abordei foram elaborados, foram citados. E isso é uma coisa maravilhosa, e cada grupo do seu jeito, não é? Então, eu sinto assim que a gente conseguiu tocar no ponto principal, tá? E que a gente sabe agora, né, a partir de agora, que para a gente poder falar de inteligência afetiva, nós temos que estudar, no mínimo, e aprofundar três grandes potenciais aí. Os outros não estão excluídos, até porque eles fazem parte, não é, das nossas dimensões. Agora, olhar com muita atenção é, esses três potenciais, para que a gente possa aprender e reaprender a dar melhores respostas, não é? Sem afetividade, sem criatividade, sem transcendência, não dá para ser inteligente. Inteligente é uma coisa muito mais complexa e é anterior a qualquer resolução de problema, não é medição. Tem a ver com a qualidade existencial. Isso é uma coisa maravilhosa para a biodança, para Rolando Touro. Então, eu estou aqui agora me comprometendo com vocês de enviar as minhas anotações. Vou colocar, vocês viram que eu coloco as lições, né? As 10 lições. Desculpa aí, viu, gente? Mas eu sempre falo assim, bom, mas é o meu jeito, né? Então, é desse jeito assim que eu sou. Então, eu vou colocar as 10 lições para vocês com relação à questão da inteligência afetiva e vou colocar, além das 10 lições, vou colocar nesse Word também as definições. Vou colocar do Rolando, vou colocar a minha e vou colocar de vocês, tá? E vou colocar a construção do grupo e vou mandar esse material aí para vocês. Então, eu estou disponível se vocês tiverem ainda alguma dúvida, alguma questão. Elisa, a gente está com o tempo estourado, né? Mas eu queria deixar assim, se alguém quer colocar alguma coisa muito breve, né? Sim, porque temos E 3 minutinhos. isso. E eu quero também pedir a permissão para o pessoal, se vocês colocarem ali no chat do WhatsApp, de fazer uma publicação dessas sínteses no Instagram, tá? Então, daí eu faço um postzinho com as definições e coloco no Instagram, tá bom? Que bom. Então, Alguém gente, olha, gostaria de colocar alguma coisa? Tudo certo, pessoal? Assim, diga, Dori. Abre o áudio. Eu acredito muito que uma das vias de transmissão da afetividade, que é uma coisa muito necessária, é a educação. E aí, como eu vejo que tu vai para as escolas e trabalha com os professores, que são, acho que, como eu sou professora, são criaturas mais abandonadas, eu quero, assim, te parabenizar, porque tu ir lá, eu não sei se tu vai na escola, ou se tu ou faz um sempre, trabalho, vai sempre para as escolas, sempre. e tu vê como é problemático
a vida dos professores, né? Eu fui professora há 45 anos e tem sempre uns assim mais rígidos, outros mais calmos. Então, sempre foi muito necessária essa presença assim de uma pessoa. Eu acho isso muito legal. Tomara que desça no mapa assim mais pessoas assim. Ah, que bom, Parabéns. Dani. Precisa esse doce na escola. Precisa. Precisa. É um canal muito forte a escola. A biodança mas a escola, sim, é de uma potência muito grande. Porque passa o tempo e a gente vê, ai, professora, como é que tu tá? Eles crescem assim, se lembrando da gente. Era isso. Obrigada. Parabéns pelo trabalho na escola. Que Obrigada. legal, Dori. É, Eu quero aproveitar a fala da Dori, tá? A gente tava, quando a Elisa entrou, a gente estava conversando assim informalmente, né? Então teve gente que pegou essa conversa, gente que não, mas eu gostaria de reforçar isso, né? Que a Elisa tem uma formação em educação emocional, tá? Ela é, como ela já disse, né, uma extensão da educação biocêntrica, que pode nos ajudar muito como facilitadores de biodança e também pode ser aberta para educadores, né? Então, como proximamente a gente vai ter uma votação, né? Para temas futuros formação contínua, né? Eu acho que a gente poderia pensar assim docemente, né? De poder trazer a Elisa, ela já disse que uma parte dessa formação pode ser online e outra parte presencial, né? Então, eu acho que a gente poderia ter uma formação muito legal, vinculada à universidade, né? Com altamente qualificada, eu acho que seria maravilhoso. E Elisa, tu tem uma equipe, né, Elisa? Não é só tu, tem o Fabrício também, né? Então, acho que a gente poderia envolver, assim, fazer uma coisa bem bonita aqui, bem diferente, né? Eu tenho muita vontade de fazer essa formação, e geralmente, quando eu tenho vontade de fazer a formação, uma das opções que eu tenho é trazer a pessoa para fazer a formação aqui, né? Me facilita muito a vida, porque daí eu entro na agenda com a formação. Então, eu quero propor, quando tiver a votação, Elisa, eu vou botar o nome, né, ali da da educação emocional. Vamos ver o que acontece, né? Mas eu gostaria de que vocês pudessem se lembrar dessa apresentação quando a gente fizer essa votação, porque eu acho que foi muito esclarecedor, eu gostei muito de tudo que tu falou, e eu acho que pode ser somar muito e também poder trazer, né, para os educadores e ver a escola também como um campo de trabalho para a gente, né? É super importante isso. Legal. Bom, bom, e outra coisa que eu queria também pedir para tu falar brevemente, Elisa, é sobre o festival que tu está organizando, né, em João Pessoa, que já tem um monte de gente aqui inscrita, né? Mas eu acho que a gente podia se organizar um grupo maior ainda para ir, né? E participar desse festival que vai estar maravilhoso, né? Então, diz aí, dá o teu Ah, recado. quero também, uma coisa que eu passei batido aqui, é que eu tenho uma foto linda, maravilhosa com a Ana Maria. Então, eu quero também deixar um beijinho bem grande para você, uma foto antigona, uma coisa bem linda, mas nesses eventos, né, da biodança que a gente vai. Bom, então é assim, gente. Convido vocês primeiro para poder ir lá no Instagram do Vivência Emocional, para vocês conhecerem mais o trabalho que eu desenvolvo de educação emocional aqui, Isso né? deixa lá deixa o Vou link deixar para gente. tudinho. E quero dizer para vocês assim, a gente está, a rede, né, vai fazer o terceiro festival. O primeiro foi virtual por conta da pandemia, né, que a gente ia fazer em Porto Seguro, e aí nós nos encontramos presencialmente em Gravatal, e agora nós vamos nos encontrar em João Pessoa no ano que vem, em agosto. Está sendo assim uma coisa maravilhosa, porque a ideia da rede é a gente se reconhecer enquanto grupo mesmo, né? A gente quer se juntar, a gente quer se reconhecer, se tocar, a gente quer que as escolas que fazem parte da rede se encontrem. As pessoas que estão vinculadas de alguma maneira, ou que são alunos, ou que foram alunos, ou que facilitam na escola, que cheguem junto, né? Para que a gente possa sentir essa potência. A rede não é uma rede de escolas, né? Não é uma rede de diretores, né? Então tem uma trupe aí junta. Então eu queria assim que vocês viessem, nós estamos organizando com muito carinho o hotel assim, um hotel que fica em frente ao mar.
A gente não vai ficar só no hotel, nós vamos invadir João Pessoa. Então, a ideia é a gente circular e desfrutar dessa cidade biocentricamente, tá? Então, vão ter passeios diferentes. A gente quer que... O Rolando falava muito, a biodança não pode ser só no salão. A biodança tem que ser na vida. Então, a gente quer criar um tempo onde a gente possa, em um espaço onde a gente possa desfrutar com qualidade das nossas relações. Então, nós vamos, claro que a depender, né, da maré, porque tudo isso a gente está dependendo, mas dos passeios aqui nas piscinas que nós temos naturais, a gente quer desfrutar da Mata Atlântica que nós temos, a gente vai fazer biodança aquática com várias possibilidades, biodança na praia, ao luar. Então, assim, e se tudo der certo, até num catamarã, viu? Que esse é a minha meta, o meu sonho. Se der tudo certo, todo mundo num grande barco aí para a gente poder ver o pôr do sol, né, do Rio. Aqui vai ser uma coisa muito bonita. Então, E tem também numa comunidade originária, né? sim, eu falo que a gente tem aqui, né, aldeias indígenas aqui na Paraíba e já está prevista a nossa ida para lá em grupos, né? Aí teve uma pessoa que falou: a gente vai dançar biodança lá? Eu falei: não, a gente não vai colonizar os indígenas, não, a gente vai dançar o toré. Então a gente vai para lá dançar o toré com eles, e aí sim, depois disso, a gente vai para a praia, que é belíssima a praia deles, para a gente poder fazer uma vivência biocêntrica bem bacana lá, né? Então tá assim, nós estamos com várias possibilidades. Nós temos pessoas do Brasil inteiro que já estão organizando, pessoas de fora do Brasil que estão vindo. A Birgit, querida, né? Já está na nossa programação. A gente também está acertando outras parcerias com a Helene, outras pessoas. Então, venham, venham assim. João Pessoa é a minha casa, João Pessoa é meu coração. É o lugar que eu decidi para morar, porque amo realmente esse lugar. Então, estejam aqui, vocês vão ser muito bem acolhidos. A nossa escola está assim, mobilizada, não é uma coisa da Elisa, é uma coisa da escola. Vocês não têm ideia, as pessoas que foram formadas há não sei quanto tempo por mim já se chegaram para ajudar. Eu quero receber as pessoas, está assim, bem legal. Então, o Insta é vivência emocional. Então, assim, vai ser bem bacana e está sendo tudo cuidado nos mínimos detalhes, com muito amor. A gente já está pensando até no boné, entendeu? Por causa do calor, porque aqui é sol na muleira, né? Então, cuidar do boné, como é que a gente vai curtir essa cidade. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vocês vão ser acolhidos com muito amor aqui para poder fazer essa dança no Extremo Oriental das Américas, que é o nome da escola. Inclusive, vocês vão conhecer, viu? O Extremo Oriental, onde o sol nasce primeiro na América. É aqui em João Pessoa. Então, venham-se embora, porque vai ser legal. Tudo está sendo cuidado com muito tempo de antecedência, tá? Assim, e uma coisa que eu acho que é importante, façam a inscrição. Tem muita gente já que já está organizada em grupos. A Virgínia está organizando grupos imensos. Então, assim, porque vocês se organizando agora, esse ano, vocês pegam a promoção. Então, vocês pegam a promoção, fica um valor mais baixo e vocês podem dividir. Então, vocês congelam, na verdade, o valor e dividem quantas vezes for importante para você. E está tudo tranquilo. Porque se deixa passar a data, vira para o outro mês, aí no outro mês, que eu digo próximo ano, o que acontece? Já começa outro valor. Então, peguem a promoção, congela o preço, divide quantas vezes for necessário, que fica super legal. E eu também vou sugerir, como sempre, né, assim a gente faz, fique naquele hotel que a gente está. Eles fizeram uma tarifa diferenciada para o pessoal da biodança, né? É só falar: estou indo para o festival, tem uma tarifa diferenciada, e porque a gente realmente quer que não seja o hotel, entende? Que seja um espaço biocêntrico. Então, para ser um espaço biocêntrico, a gente precisa invadir esse hotel. Aí a gente vai fazer tudo que a gente precisa lá dentro, né? Então, é isso. Muito grata, Mitz, muito agradecida a todos vocês por me acolherem, por me escutarem esse tempo,
né? Eu espero ter contribuído Contribuiu muito, com esse muito, muito. processo de formação e me muito grata pela confiança. Tu não Ah, tem é. noção do que é isso para mim, de ser convidada Ah. por você, de poder ver essa sua carinha depois da minha fala. Eu fico, ai, gente, que legal. Muito grata. Não, realmente lindo, lindo, tudo lindo, Elisa. Muito obrigada. Eu espero que seja, tu possa vir muitas outras vezes aqui na escola, né? Tanto no virtual quanto no presencial, né? Então saiba que essa aqui é a tua casa também, tá bom?